Não foi uma fala de improviso. Não foi uma fala ali, ai, que ele escorregou. Não, foi algo muito pensado. Vamos assistir. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. E aí, Josias, né, juntando isso agora, né, com a fala dele e o que o Jamil nos trouxe, né, da reação pelo mundo, e falando sobre o plano de Donald Trump, o que ele deseja, né, o que ele vai fazer, como frear Donald Trump e seu objetivo, hein, Josias? É preciso tentar entender, em primeiro lugar, Fabiola, qual é o propósito do Donald Trump, né? O que é que está por trás desse tipo de procedimento, né? O Trump está levando longe demais uma estratégia batizada pelo seu antigo estrategista, o Steve Bannon, de flood the zone with shit. Numa tradução livre, isso significa inundar a área com merda, com perdão da palavra. E na linguagem de esgoto do trumpismo, consiste em impregnar a conjuntura de confusão, desinformação, para dificultar a capacidade das pessoas de discernir a verdade em meio ao caos. Então, entre um absurdo e outro, o Trump tenta fazer crer que o inacreditável da véspera é mais palatável do que o abominável do dia seguinte. Em 2 semanas, o Trump já falou em anexar o Canadá, ocupar a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá, e agora ele sustenta que os Estados Unidos vão assumir como donos a faixa de Gaza, erguendo ali às margens do Mediterrâneo uma riviera do Oriente Médio, sem palestinos. O que vem na sequência disso? Então, é preciso raciocinar com hipóteses, das mais amplas às mais específicas. A melhor das hipóteses é que o mundo consiga reagir adequadamente contra a insanidade que se reinstalou em Washington. E parece que, em relação à faixa de Gaza, o mundo está reagindo. A pior das hipóteses é que o Trump se sinta estimulado a levar suas alucinações às fronteiras do paroxismo. Daqui a pouco ela anuncia que, depois de mobilizar as construtoras americanas para instalar resorts em Gaza, ele vai arrendar a sede da ONU em Nova York para uma rede hoteleira, a rede Hilton, por exemplo. Então, a conversão da resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas numa carnificina coletiva do Netanyahu já tinha realçado a irrelevância das Nações Unidas. Agora, a limpeza étnica sugerida pelo Trump aniquilaria definitivamente aquela bela intenção que começou a ser construída com a Liga das Nações, lá atrás, depois da matança da Primeira Guerra Mundial, a intenção de construir uma comunidade nacional gerida para a paz e o entendimento. Então é preciso entender a tática do Donald Trump. Em meio a tantos excrementos que o Trump joga no ventilador, a humanidade, o mundo, corre o risco de perder a noção de que uma consciência comum de humanidade está sendo substituída pela truculência de um nacionalista tosco. O sonho americano, que vinha cambaleando há anos, virou a primeira vítima do Donald Trump. Hoje, diante de tudo que ele já fez em 2 semanas, aquela ideia de uma América grande de novo cabe numa caixa de fósforos. Então, a própria comunidade norte-americana, os Estados Unidos, precisam reagir ao Trump. E a reação é muito pequena. Perto do fenômeno, o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos é muito pouco, né? Inclusive, a oposição democrata
está devendo muito no Congresso, na sociedade. É preciso saber reagir ao personagem. Mas o que está acontecendo é isso. Está jogando um excremento atrás do outro no ventilador. Falou sobre o sonho americano. Boa essa frase, hein, Josias? O sonho americano é a primeira vítima de Trump. Há pouco eu recebi, inclusive, aqui a análise também, já da nossa audiência, que também gosta de compartilhar suas análises. Isso é muito gostoso para que a gente possa trazer aqui para os nossos colunistas. O Pablo Augusto disse o seguinte, aqui ele falou assim, olha, o pior é que Donald Trump faz tudo isso muito pensado. Ele tem esse pensado para reavivar esse sonho americano, mas só que ele vende uma coisa que ele não vai conseguir entregar. Esse sonho da pujança econômica, da liderança geopolítica, da prosperidade do povo da América. E ele vende isso sem conseguir entregar, não vai conseguir entregar. E aqui o que o Pablo Augusto diz, o que vai restar são os inimigos comuns, guerra cultural, guerra física. E por isso a entrada mais direta aí no Oriente Médio. Tá aqui a análise também da nossa audiência, o Pablo Augusto mandando mensagem. E você, Thales, como é que você analisa a fala de Donald Trump? É possível frear esses objetivos do presidente dos Estados Unidos? Está se tornando cada vez mais difícil e só quem poderá frear é a China e a Rússia. A China, do ponto de vista econômico e armamentista, e a Rússia, por causa das bombas que também tem. Agora, isso é uma distopia, isso é uma loucura. O Trump já falou que é contra o multilateralismo. Então, a fala dele tem que ser vista dentro desse plano de acabar com a ONU. O Trump está acabando com a ONU, esse é o fato. Quem vai mandar no mundo somos nós, os mais poderosos, e nós vamos decidir para onde vai o mundo. E pronto, acabou. É isso que o Trump está colocando aí no xadrez mundial. E também o seguinte, a atitude mostra que o cessar-fogo aceito por Israel, depois que o Trump assumiu, foi aceito porque o Trump já tinha combinado com o Netanyahu isso que está falando agora. Não foi nada intempestivo. O Trump, aliás, nesse discurso que ele fez, os trechos mais duros, ele leu. A gente nota que ele estava lendo. Ele teve... não foi um discurso de improviso. Claro que ele coloca partes de improviso, mas outras partes são lidas. Então foi combinado com Netanyahu, quando ele convenceu o Netanyahu a aceitar o cessar-fogo. Aceita o cessar-fogo porque eu vou tomar a faixa de Gaza e vou tirar os palestinos de lá. Outra coisa é o seguinte, a ideologia por trás disso. A ideologia por trás disso é a ideologia do mais forte que determina o que vai ser feito com os outros. A gente tem isso até dentro dos países, dentro das cidades. Como é que funciona? Você tem uma favela, vêm os ricos, tiram os favelados dali, mandam para outro lugar, em geral distante, onde os favelados, para chegar de volta ao seu local de trabalho, vão gastar mais tempo e mais dinheiro. Então os ricos vêm e ocupam aquele lugar, e aquele lugar vira um paraíso, né? Em São Paulo a gente está vendo isso agora nessa área inundada. O prefeito está dizendo que vai expulsar as pessoas de lá. A gente fica em dúvida, realmente é uma área inundada, etc. E vai virar um parque, vai virar uma área melhor, bonita, e os que moram lá vão para lá da periferia. O Trump está fazendo isso no mundo. Vai tentar pegar os palestinos e jogar para fora do seu lugar histórico, do seu lugar de origem histórica. A Palestina está na Bíblia, também pertencia aos árabes e aos judeus. É isso que eles estão, que o Trump está mudando, reescrevendo, inclusive, a Bíblia, dizendo ali é a área dos judeus e acabou. Então está tudo de cabeça para baixo, mas com um plano pré-determinado. Nada é gratuito. O discurso tem partes escritas que ele leu e que
compunha isso, que foi previamente combinado com Netanyahu. Quando Netanyahu aceitou o cessar-fogo, previamente combinado, você falar agora que, coitadinhos dos palestinos, estão sobre área destruída, vivendo numa situação terrível criada por Israel quando destruiu tudo, destruiu Gaza. O que a comunidade internacional tinha que fazer era reconstruir Gaza. Mas isso é reconstruir com o povo palestino lá dentro. Não, vamos expulsar esses favelados que, coitadinhos, estão vivendo numa área terrível. E eu vou fazer ali a Riviera do Oriente. E a partir de agora, quem manda no mundo não é a ONU, não é nada disso, não são organismos internacionais, OMC, tudo isso, eu vou acabar com tudo isso. Quem manda no mundo sou eu e talvez aqueles que possam me enfrentar. Aí eu negocio. Ó, tem muita gente comentando aqui, a Marlene fala, eu penso que os Estados Unidos devem acolher os palestinos. O Ronildo fala assim, mas é assim que funciona em qualquer